E aí pessoal, boa noite. Vamos já dar início à nossa live. Hoje com o tema bastante legal, a sincronia paciente-ventilador. A gente vai dar só um tempinho aí para poder iniciar, tá bom? Deixar chegar mais algumas pessoas e a gente dá o pontapé para discutir esse assunto aí que é bastante interessante. A gente aproveita aí para lembrar a todos que a gente está com o curso de ventilação mecânica básica online, né? Está acontecendo. A gente já está na terceira semana de curso. É um curso que tem um formato diferenciado, não são só as videoaulas isoladas, mas sim, além das videoaulas que o aluno assiste, a discussão direta diariamente pelo WhatsApp, discussão de casos, situações, questões. E a partir de outubro a gente vai ter o nosso segundo curso, mas voltado especificamente para a monitorização gráfica da ventilação mecânica. Tá? Já é um curso um pouquinho mais avançado, mas que vai trazer um grande conhecimento para os nossos colegas. Tá? Então, quem tiver interesse, depois pode falar comigo, está divulgado aí no feed, nos stories, mas pode entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. 14 de outubro a gente está iniciando essa nova turma do grupo de monitorização gráfica da ventilação mecânica, tá bom? Bom, então vamos dar início à nossa conversa de hoje. Fiquem à vontade aí para colocar dúvidas, perguntas, o que for possível eu vou tentando responder ao longo da aula, então depois, tá bom? Bom, a sincronia paciente-ventilador é um tema que acaba chamando bastante atenção e que é de extrema importância para quem atua em terapia intensiva, para quem atua com ventilação mecânica. A ventilação mecânica há muito tempo deixou de ser apenas colocar ar na via aérea do paciente. A gente tem hoje recursos tecnológicos que permitem a identificação de várias condições clínicas inadequadas ao paciente. Então, é fundamental que qualquer profissional que atue na terapia intensiva esteja capacitado, seja apto a identificar as assincronias e, além de identificar, tratá-las, né? Corrigi-las. Não adianta também olhar o gráfico, achar um problema e não fazer nada. E muito pior é olhar os gráficos e não entender nada. Então é fundamental que a gente tenha esse conhecimento. A gente consegue, sem dúvida alguma, mudar a condição clínica do paciente, né? Mudar o padrão ventilatório, mudar muitas vezes a vida do paciente, sem dúvida alguma. Tá bom? Então fiquem atentos, a gente vai discutir os principais pontos relacionados a esse tema, a sincronia paciente-ventilador. Bom, por que ocorre a sincronia? Vamos pensar. Eu tenho um paciente com seu cérebro, seu músculo respiratório. Do outro lado eu tenho um profissional que está trabalhando com um ventilador mecânico que vai gerar uma pressão na via aérea. Então o que é que eu preciso? Equilibrar isso. Eu tenho que ter equilíbrio entre o que eu estou oferecendo ao paciente e o que ele precisa. Se eu não conseguir equilibrar isso, esse desequilíbrio vai causar uma sincronia. Vai ocasionar uma dificuldade do paciente em se adaptar ao aparelho ou vice-versa, de o aparelho se adaptar ao paciente. Então é fundamental que haja essa sincronia, esse equilíbrio entre o que nós estamos oferecendo ao paciente e o que o paciente precisa. Muitas vezes esse desacoplamento, né, que ocorre entre o paciente e o aparelho tem relação principalmente com o esforço inspiratório do paciente, né, com o disparo do aparelho. Então, a dificuldade entre o esforço e o disparo do aparelho, a demanda ventilatória do paciente e a oferta de fluxo que está sendo dada pelo ventilador, e também um outro ponto importante que é a ciclagem, né, o momento que termina a fase inspiratória e inicia a fase expiratória.
A literatura traz que a sincronia ela é uma condição bastante prevalente na terapia intensiva, com a sua incidência variando entre 10% até 85%. Ou seja, grande parte dos pacientes na ventilação mecânica, em algum momento, vai cursar, vai apresentar algum tipo de assincronia. E cabe a nós identificá-las e resolver o problema. A assincronia, de forma geral, ela vai ser maléfica. Né? Não existem benefícios da assincronia. Dentre algumas das complicações ou das condições negativas que vão ocorrer, a gente vai ter o desconforto respiratório, logicamente, dispneia, piora da troca gasosa, piora da ventilação, lesão muscular diafragmática, que vem sendo bastante falado nos últimos anos, né? O curso da lesão do diafragma por conta da ventilação mecânica de forma inadequada, prejuízo no sono do paciente. Muitas vezes o fato do paciente estar assincrônico vai levar ao uso exacerbado de sedação, de bloqueador neuromuscular e logicamente isso vai levar ao aumento do tempo da ventilação mecânica, prolongamento do desmame e também uma chance maior de morte. Então a assincronia ela pode sim ser um causador, um fator relacionado ao aumento de mortalidade na terapia intensiva. Ela vai ocorrer basicamente a gente pode pensar basicamente em condições relacionadas ao paciente e condições relacionadas ao ventilador mecânico. Bom, em relação ao paciente, o que a gente vai ter? Alguns fatores que vão reduzir o estímulo central respiratório, como por exemplo o uso de sedativo. A sobreassistência, o fato de oferecer em excesso de ventilação, alcalose metabólica, má nutrição, privação de sono, não são condições que podem reduzir o drive ventilatório do paciente. Do outro lado, tem condições que aumentam, que estimulam o drive, que exacerbam o drive ventilatório, como por exemplo, estimulação de quimiorreceptores, como hipoxemia, hipercapnia, acidose, dor, ansiedade, delírio. Então, são condições que vão aumentar a demanda ventilatória do paciente e podem vir a causar assincronia. Além dessas, a gente tem fatores relacionados à mecânica respiratória, tempo neural inspiratório muito longo, muito curto, a auto-PIP, né, a PIP intrínseca, fraqueza da musculatura respiratória pode estar associada também. A própria doença de base pode influenciar na ocorrência de assincronia, especialmente o paciente com DPOC, que tem hiperinsuflação dinâmica, né, ou qualquer outra doença que curse com alteração de complacência ou de resistência nas vias aéreas, e também fatores relacionados à via aérea artificial, o tamanho do tubo da cânula de traqueostomia, a obstrução da cânula do tubo por secreção, por pinçamento, por dobra, desconexão do circuito, escape de ar. Então são inúmeras condições aí relacionadas ao paciente que podem causar assincronia. Então, cada uma delas vai nos pedir uma conduta diferenciada. Em relação ao ventilador, geralmente são ajustes inadequados. Então, eu vou ter condições que vão, ajustes aleais inadequados que vão levar à ocorrência da assincronia, como por exemplo, um ajuste inadequado de sensibilidade do paciente, um ajuste inadequado de tempo inspiratório, de fluxo inspiratório, são condições que nós podemos facilmente corrigir quando sabemos identificar. Então, isso é um resumo das principais, as possíveis causas de assincronia. Lembrar que nem todas as vezes a gente vai conseguir resolver com o ventilador mecânico, porque o problema é no paciente, é uma condição do paciente, e às vezes qualquer ajuste que a gente faça não vai ser suficiente, tá bom? Então, também não vão se desesperar quando não conseguirem resolver uma situação com ajuste ventilatório. Muitas vezes é necessário realmente a sedação, o bloqueio neuromuscular para que se amenize a situação. É muito comum a frequência da assincronia, mas é mais comum ainda a não identificação. Então, muitas vezes, o profissional que atua na terapia intensiva não identifica a assincronia pelo simples fato de não conhecer, né, de não saber o que é aquilo que está ocorrendo. É pela falta de conhecimento realmente. Tá? Nessa conversa de hoje, a gente vai tentar esclarecer de alguma forma algumas das principais assincronias, como ocorre, como se apresenta e o que a gente pode fazer para resolver, para minimizar.
De forma geral, se classificam as assincronias em 3 ou 4 formas. Então, eu tenho assincronias de disparo, ou seja, de início da ventilação, na fase inicial da ventilação. Eu tenho assincronias de fluxo, assincronias de ciclagem e também tem autores que trazem a assincronia expiratória. Tá bom? Então, a gente vai falar de cada um desses tipos, cada um dos subtipos dessas assincronias, como que ocorre, o que acontece. Vou tentar mostrar alguns exemplos. É mais fácil de tentar entender olhando, então tem algumas imagens aqui para mostrar para vocês, para tentar ilustrar de alguma forma essas ocorrências aí. Bom, a sincronia de disparo, o que é que isso quer dizer? Ocorre quando a fase inspiratória do paciente não coincide com o início da ventilação mecânica ou vice-versa, né? Quando a fase inspiratória do aparelho não coincide com o início da inspiração do paciente. Então, existe uma falta de sincronia entre a inspiração neural e a resposta do ventilador. As causas mais comuns disso são: o ventilador está autodisparando, o paciente não tem força para gerar a contração muscular efetiva, a sensibilidade do ventilador está mal ajustada. Tá? Então, são situações que vão levar à assincronia do tipo disparo. Dentre as assincronias de disparo, a gente vai destacar algumas. Disparo ineficaz ou disparo inefetivo, esforço ineficaz, esforço inefetivo. Então, esse tipo de ocorrência está relacionado a paciente fazer o esforço respiratório, ele faz o esforço para inspirar, porém, esse esforço não é suficiente para gerar um ciclo respiratório. Tá? Então, o paciente faz o esforço, contrai a musculatura respiratória, porém, não consegue atingir o limiar de sensibilidade e não recebe o ciclo respiratório. Isso é extremamente danoso para a musculatura diafragmática. As principais causas do disparo ineficaz vão ser o ajuste inadequado da sensibilidade. Então, o aparelho está pouco sensível à contração, à percepção do esforço do paciente, fraqueza da musculatura respiratória e também algumas outras condições que reduzem o drive ventilatório, como o uso de alguns medicamentos. Tá bom? Então, vou tentar ilustrar aqui para vocês, não sei se vai ficar claro para todo mundo ver, mas a gente tem aqui uma imagem tirada aí do Profísio, mostrando onde estão as setas brancas, o disparo ineficaz ou inefetivo. Há esforço do paciente, porém, esse esforço não é suficiente para gerar um ciclo respiratório. Tá bom? Então, eu vou observar essa variação da pressão, do gráfico de pressão, no gráfico de fluxo, porém, seguida essa variação de pressão, que indica o esforço do paciente, eu não tenho um ciclo sendo deflagrado. E o que é que a gente vai fazer nessas situações, né? O disparo ineficaz, quando o problema do ventilador, quando o ajuste é da sensibilidade, é muito simples, corrigir a sensibilidade. Tá? Eu posso deixar a sensibilidade tanto à pressão quanto a fluxo. De forma geral, a fluxo é um pouco mais sensível, mais fácil de disparar. Então a gente acaba optando muitas vezes por essa sensibilidade. Tá bom? Então é a principal conduta a ser feita, ajustar a sensibilidade se o problema for esse. E lembrar que cada ventilador pode ter uma forma diferente. Às vezes eu aumento o valor lá da sensibilidade para deixar mais sensível e algumas vezes eu diminuo o valor para deixar mais sensível. Então a gente tem que conhecer o aparelho que está trabalhando para saber qual é o comportamento dessa variável. Algumas vezes o disparo ineficaz pode ocorrer por tempo inspiratório prolongado. Então nessa situação a conduta vai ser a redução do tempo inspiratório. Tá? Quer seja em volume controlado, em pressão controlada ou em PSV, cada um da sua forma. Se for o problema no paciente, fraqueza muscular respiratória, por exemplo, a gente pode solicitar, sugerir que haja redução da sedação para tentar deixar o paciente mais desperto, para que ele consiga ter força suficiente para gerar a pressão necessária para disparar o aparelho. E se for a causa for a hiperinsuflação dinâmica, a autoPIP, então a gente vai ter que buscar alguma estratégia para minimizar a hiperinsuflação com a titulação da PIP extrínseca de forma adequada, para sobrepor aí o valor da autoPIP. Ou então, muitas vezes, reduzir o suporte pressórico, caso o paciente esteja em pressão de suporte. Então, essas são as principais condutas que a gente pode tomar no disparo ineficaz. É muito fácil de identificar
essa assincronia, né? Basta olhar aquela oscilação que há na onda de pressão ou de fluxo sem que haja um fluxo sendo gerado posteriormente. Próximo tipo de assincronia de disparo é o autodisparo. Então essa aí já vai ocorrer quando o paciente não faz esforço, não há esforço algum do paciente e o ventilador fica mandando ciclos respiratórios sem que haja a solicitação do paciente, sem que haja esforço. Muitas vezes essa assincronia ela pode ser causada por condensado no circuito do ventilador, né, que pode provocar mudanças na resistência, vazamentos no circuito, né, o cuff desinsuflado, o tubo muito elevado, muito exteriorizado, qualquer furo, rasgo, né, no sistema, no circuito, pode levar a vazamento e isso gerar o disparo, o autodisparo. Oscilações cardiogênicas, a gente observa no monitor, no gráfico, uma ondazinha seguindo o batimento cardíaco. Tá? Muitas vezes isso não gera nenhum tipo de disparo, mas é fácil de identificar. É muito comum, pelo menos na minha prática, pacientes com miocardiopatia, né, que do coração num volume maior, acaba a gente percebendo essa oscilação no gráfico do monitor. E também ajuste inadequado do ventilador, da sensibilidade do ventilador. Então, nesse caso, eu tenho um aparelho muito sensível e qualquer mínimo movimento do paciente no circuito pode gerar, o aparelho pode entender isso como esforço e gerar um ciclo respiratório. Então, esse é o autodisparo. Como que se corrige? Se a sensibilidade está excessiva, né, está muito sensível, ajustar a sensibilidade, otimizar o ajuste da sensibilidade. Se ocorre autodisparo por vazamento, corrigir os vazamentos. Se ocorre por condensado no circuito, retirar o condensado do circuito. Certo? Então, basicamente, essas são as condutas que a gente vai tomar para corrigir o autodisparo. Fiquem sempre atentos quando você tem um paciente sedado, num estado neurológico muito debilitado e começa a ter ciclos em excesso, taquipneia, frequências elevadas, sem que haja esforço, fique atento que isso pode estar ocorrendo o autodisparo. Tá bom? Então sempre fiquem ligados para não achar que aquilo ali é o paciente que está fazendo. A gente não vai notar esforço algum do paciente e vai se gerar ciclos seguidos em sequência. O terceiro tipo de assincronia de disparo é o duplo disparo. Então, a gente vai falar do duplo disparo e do disparo reverso, que são ambos são dois disparos, tá? Mas cada um tem a sua característica. Então, o duplo disparo é quando o paciente faz um disparo, inicia a ventilação, porém, com o mesmo esforço que ele fez, é gerado um novo ciclo respiratório. Então, são dois ciclos dentro de um esforço único. Geralmente, nessa situação, o tempo neural do paciente ele é superior ao tempo inspiratório do ciclo mecânico. Tá? Então, são dois disparos, dois ciclos disparados pelo paciente dentro de um mesmo esforço. As principais causas são quando o volume ou o fluxo que eu estou oferecendo não atinge a demanda que o paciente está precisando, ou eu estou oferecendo ao paciente no ventilador um tempo inspiratório muito curto. Se o paciente está em pressão de suporte, eu posso estar oferecendo pressão de suporte em níveis insuficientes, ou então o paciente realmente está tendo uma alta demanda ventilatória, como por exemplo numa condição de acidose metabólica. Então são situações que vão claramente levar ao duplo disparo. O risco do duplo disparo é que muitas vezes pode ocorrer o empilhamento aéreo, ou seja, como o paciente puxa o ar duas vezes seguidas, são dois volumes sendo gerados e eu tenho um grande volume aí sendo oferecido ao paciente, que sem dúvida alguma pode ser danoso, pode ser lesivo para o indivíduo. O duplo disparo pode ocorrer em qualquer modo ventilatório. Se for em VCV, no modo ventilação com volume controlado, geralmente vai decorrer de um tempo inspiratório inadequado, de um fluxo inspiratório inadequado ou de um volume inadequado. O paciente quer mais fluxo, mais volume não oferecido, ele acaba puxando duas vezes o ar, digamos assim. Em pressão controlada, tempo inspiratório curto ou pressão expiratória insuficiente. Tá? Ou estou dando um tempo baixo para o paciente, ele quer mais, ou a pressão que eu estou dando para gerar o volume está sendo insuficiente também.
Em pressão de suporte insuficiente, ou também uma sensibilidade expiratória muito alta, um critério de ciclagem muito alto que acaba por reduzir o tempo inspiratório. Então o paciente quer mais, tá bom? São algumas das formas aí que vai ocorrer o duplo disparo. Então aqui eu tenho também uma imagenzinha tirada de um ventilador. Então notem, 2 disparos ocorrendo simultaneamente, tanto aqui no gráfico de pressão, de fluxo, quanto de volume. Nesse ventilador mecânico, o disparo do paciente é marcado por um tracinho cor-de-rosa. Então notem que tanto o primeiro quanto o segundo disparo, ambos ocorreram por esforço do paciente. Então foram 2 ciclos disparados realmente pelo paciente. O último tipo de assincronia paciente-ventilador do tipo disparo é o disparo reverso, que é uma forma de disparo, de duplo disparo, tá? É uma outra forma, que ainda não se sabe muito bem qual é a origem, mas basicamente decorre de uma contração diafragmática reflexa por conta da insuflação pulmonar. O pulmão insufla e de forma reflexa uma contração muscular, levando a um segundo ciclo respiratório. Muitas vezes não se reconhece, não se identifica, tá? Mas aqui a gente tem uma imagem mostrando também. Isso aqui foi tirada do Instagram do professor Ângelo Roncalli, tá? Do curso de ventilação, um post dele de algum tempo. Então notem, são 2 disparos também ocorrendo, da mesma forma. A diferença em relação ao disparo, ao duplo disparo, é que no primeiro tipo, no duplo disparo, os 2 ciclos são do paciente, tanto o primeiro quanto o segundo. No disparo reverso, o primeiro ciclo ele vai ser controlado, mandatório, é um disparo a tempo. E o segundo, de forma reflexa, é um disparo do paciente. Geralmente isso vai ocorrer em indivíduos que estão sedados. A gente dificilmente vai ver disparo reverso sem o paciente estar sedado, tá com alto grau de sedação. Então, é muito comum nesses pacientes a gente observar insufla e no meio da insuflação uma outra insuflação, sendo que a segunda é reflexa e vai ocorrer um disparo do paciente de forma reflexa. Então a diferença do duplo disparo para o disparo reverso: duplo disparo, os 2 disparos são do paciente; disparo reverso, o primeiro é do aparelho e o segundo é do paciente, tá bom? O que a gente vai fazer para corrigir isso daí? No duplo disparo, se eu observar que o tempo inspiratório está muito curto em relação ao tempo neural do paciente, eu vou aumentar o tempo inspiratório, tá? Tanto em VCV quanto em PCV. Ou vou fazer o ajuste da sensibilidade expiratória no modo PSV. Se em VCV eu observar que o volume corrente está realmente baixo, aí eu posso optar por elevar o volume corrente para otimizar e minimizar o esforço do paciente. O disparo reverso, a principal conduta a ser feita é permitir que o paciente respire de forma espontânea. É uma das condutas recomendadas. Ou então, reduzir a sedação do paciente e permitir que ele faça respirações espontâneas. É uma das formas de minimizar a ocorrência do duplo disparo. Beleza, então finalizando os tipos de assincronia de disparo, alto disparo, duplo disparo, disparo reverso e disparo ineficaz. A gente vai falar agora um pouquinho sobre os disparos, sobre as assincronias a fluxo. Basicamente 2 tipos: o fluxo insuficiente e o fluxo excessivo. Então, nos modos ventilatórios com volume controlado, onde eu tenho fluxo fixo, é muito comum de eu observar. Como o fluxo ele é determinado, é pré-determinado, o paciente vai muitas vezes querer mais fluxo de gás de uma vez. Então eu vou observar alguma alteração no gráfico, especialmente no gráfico de pressão. Quando o paciente tem essa necessidade de mais fluxo, é comum eu observar no gráfico de pressão uma discreta concavidade ocorrendo no ramo ascendente do gráfico. Então começa a subir o gráfico e faz uma curvinha antes de chegar até o pico. Isso é sugestivo de fome de fluxo. O paciente ele quer mais fluxo no modo VCV. A principal conduta aí seria mudar o modo, por exemplo, para o modo pressão controlada.
Por outro lado, isso é o fluxo insuficiente, tá? O fluxo excessivo vai ocorrer quando a gente oferece muito fluxo para o paciente. Ele vai ser mais comum no modo ventilatório que tem ajuste de pressão, uma pressão controlada ou uma pressão de suporte, no qual eu tenho um ajuste fino, que é o ajuste do rise time, tá? Do tempo de subida, da rampa, do tempo de retardo inspiratório, tá? Que é o tempo que vai levar para a pressão sair do valor mais baixo para o valor mais alto. Tá? Então, o tempo que isso vai levar, eu posso colocar um tempo maior ou um tempo menor. Quando esse tempo ele é muito baixo, o fluxo gerado pode ser muito elevado. Tá? Então, eu vou ter uma sincronia de fluxo excessiva. E aí a gente vai observar, não sei se vai ficar claro aqui nessa imagem, está meio escura, mas no gráfico de pressão, no início da inspiração, eu observo uma espícula. Bem no início da inspiração, eu observo uma espícula que eu chamo de overshoot. Então, o overshoot é um sinal de que o fluxo que eu estou oferecendo ao paciente é excessivo. Tá bom? Então, a gente tem que evitar também esse pico de pressão aí inadvertido na via aérea do paciente. Quando eu tenho fluxo insuficiente, o que é que eu posso fazer? Aumentar o fluxo inspiratório em modo VCV ou mudar o modo ventilatório para o modo com fluxo livre, PCV ou PSV. Se o fluxo é excessivo, se for em VCV, eu vou reduzir o fluxo. Se for em PCV ou PSV, eu vou ajustar o rise time. Eu vou colocar um valor de rise time que permita um fluxo mais baixo, evitando assim aquele pico de pressão no início da inspiração. Isso pode ser danoso, tá bom? Não vamos deixar que isso ocorra. O terceiro tipo de assincronia é a assincronia de ciclagem. Então, a ciclagem é a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória. Então, é o término da inspiração e o início da expiração. Eu tenho basicamente dois tipos: a ciclagem prematura e a ciclagem tardia. Então, como o nome já diz, é muito simples. Ciclagem prematura é quando a mudança da fase ins para ex, ou seja, a expiração começa de forma precoce. Já a ciclagem tardia é quando a ciclagem, a mudança da fase ins para ex, ocorre de forma atrasada, retardada. Na ciclagem prematura, eu vou ter um tempo inspiratório do ventilador mecânico menor do que o tempo inspiratório neural. Então, o tempo que eu estou dando para o paciente no ventilador mecânico é inferior ao que ele quer. Então, a ciclagem vai ser prematura e eu vou observar muitas vezes o paciente ainda fazendo esforço inspiratório, mesmo já tendo ocorrido a mudança da fase ins para a fase ex, mesmo já na fase expiratória. Na ciclagem tardia, o tempo que eu estou oferecendo ao paciente ele é prolongado, é maior do que o tempo neural. Então, o paciente inspira, ele já terminou de inspirar e mesmo assim a válvula inspiratória permanece aberta e não ocorre a ciclagem. Demora um pouco mais para que ocorra a ciclagem. Então, muitas vezes a gente vai observar no paciente, no gráfico, notem aqui, um esforço inspiratório ainda do paciente, essa subida aqui do gráfico de fluxo na parte expiratória, demonstrando que o paciente ainda faz esforço para respirar, para inspirar, já na fase expiratória. Então, isso aqui é um sinal clássico de que está ocorrendo ciclagem precoce, ciclagem prematura. Tá bom? Se a ciclagem é prematura, o que é que eu vou fazer? Vou oferecer um tempo inspiratório maior. Se for em PCV, eu aumento o tempo inspiratório. Se for em VCV, eu posso ajustar o fluxo inspiratório, reduzindo esse fluxo para que ofereça de forma mais lenta e o tempo seja prolongado, ou então, muitas vezes, aumentar até o volume corrente. Em PSV, eu posso fazer o ajuste do critério de ciclagem, da sensibilidade expiratória. Como no caso a ciclagem prematura, eu tenho um tempo ins curto. Então, nesse caso, eu preciso reduzir o percentual da ciclagem para que eu consiga prolongar o tempo inspiratório do paciente. Então, em PSV, eu reduzo o percentual de ciclagem para prolongar o tempo inspiratório. Já a ciclagem tardia é o contrário. Em VCV, eu vou aumentar o fluxo, oferecer o fluxo mais rápido para que o tempo inspiratório seja menor.
Em PCV, eu vou reduzir diretamente o tempo inspiratório. E em PSV, eu posso aumentar o percentual da ciclagem expiratória para tornar o tempo ins menor, mais curtinho. Então essas são as condutas principais a serem tomadas quando eu tenho a sincronia de ciclagem, tanto precoce quanto tardia. Existe ainda a sincronia expiratória. E a principal, a representante desse tipo de assincronia é a autoPIP, tá? A presença de PIP intrínseca. E é muito comum, muito fácil de observar. Uma das principais formas de eu avaliar, alguns ventiladores permitem que a gente interprete, avalie, determine a autoPIP, né? Você tem um botão para apertar lá no ventilador, ele vai nos apontar se há autoPIP, qual é o valor. Mas a forma muito simples é olhando o gráfico de fluxo. Então notem aqui, eu tenho um gráfico de fluxo que no ramo expiratório, antes do ramo expiratório atingir a linha do zero, que é essa linha horizontal, já se inicia uma nova respiração. Então notem aí, o paciente expirou, antes de atingir a linha horizontal do zero, começou uma nova inspiração. Então isso aqui é um sinal de aprisionamento aéreo de autoPIP. Então a gente tem que buscar a correção dessa assincronia, porque dentre as várias complicações, uma delas é a ocorrência do disparo ineficaz, porque o paciente, quando tem autoPIP, ele vai ter que fazer um esforço inspiratório muito maior para atingir o limiar de sensibilidade do ventilador. Tá? Então isso pode ser danoso para o paciente. E uma das formas de corrigir a autoPIP é oferecendo PIP extrínseca, né? A PIP do ventilador. E aí em valores em torno de 80% a 85% da autoPIP. Beleza? Bom, esse era o conteúdo. Falar de gráfico, né, de assincronia é bem complicado sem estar mostrando, então eu acabei aqui adaptando de alguma forma, né, imprimindo as imagens para facilitar a demonstração para vocês aí das assincronias. Fico à disposição, tá, para perguntas, aproveitem. Relembrando, dia 14 de outubro a gente vai iniciar a turma online do curso de monitorização gráfica da ventilação mecânica. Então, um curso focado somente em entender, em interpretar gráficos, que dentre outros assuntos a gente vai falar muito de assincronia paciente-ventilador, tá? De forma mais aprofundada. Então, o curso online, assim como a turma que está ocorrendo agora, que é a turma do curso de ventilação mecânica básica, o formato é o mesmo. Então a gente vai ter aulas, videoaulas sendo disponibilizadas, e toda semana, durante toda a semana, a gente vai discutindo no grupo do WhatsApp com a turma de alunos qualquer dúvida que venha a ocorrer, que o aluno tenha, e também outras situações que a gente vai colocando lá ao longo do dia. Então o grupo lá da ventilação é bem animado, todo dia a gente conversa, a gente tem discussão, a gente tem dúvidas, a gente acaba tendo esse contato diário. Então não é um curso que você vai simplesmente assistir a aula e não vai ter nenhum tipo de retorno do professor. Então lá não. Teve dúvida, a gente responde, às vezes na hora, às vezes não dá para responder, mas responde por texto, responde por vídeo. Tá? Então tem material complementar de leitura, tem atividades complementares, né, questões para serem resolvidas, para que se possa fixar o conteúdo. E o formato do curso de monitorização vai ser exatamente o mesmo. Aulas, videoaulas com material complementar de leitura e todo dia discussão no WhatsApp durante 3 meses. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Sincronia de fluxo, overshoot, isso. O overshoot ele vai ocorrer na presença de fluxo excessivo, exatamente. Quando eu ofereço ao paciente um fluxo inspiratório muito alto, eu vou levar aquele pico de pressão. A imagem aqui não ficou meio escura, tá? Mas logo aqui no começo da inspiração, eu tenho um pico. Tá? Eu tenho uma pontinha e depois vem a pressão que foi determinada para o paciente. Tá? Então isso vai ocorrer. Nessa situação, fluxo excessivo, eu vou reduzir o fluxo. Se tiver realmente em pressão controlada,
uma das estratégias é você ajustar o rise time, deixar um rise time mais lento, né? Para que o fluxo expiratório seja, ou o fluxo inspiratório seja mais lento. Então eu ajusto o rise time num valor maior, tá? Nos ventiladores que eu trabalho, eles variam de 0 até 0,4. Então, se eu tenho um fluxo excessivo, colocaria num valor superior, 0,3, 0,35, 0,4, para que eu consiga aí reduzir o fluxo inspiratório e minimizar a ocorrência do overshoot. Como identificar no gráfico a ciclagem tardia? Beleza, não fiz nenhuma impressão da ciclagem tardia, mas é muito simples, Eduardo. Você vai ver muitas vezes no gráfico de fluxo uma pausa, um momento de zero. Lembrar que no modo VCV é muito comum a gente ter a pausa, a gente pode ajustar, determinar essa pausa. Mas se você está no modo PSV, no modo PCV, o paciente vai inspirar, gera o fluxo, ele começa a decair o fluxo, chega no zero e faz uma pausa e depois inicia a inspiração, a expiração. Tá? Então eu vou ver um momento de fluxo zero no gráfico de fluxo. Como corrigir ciclagem prematura? Então a ciclagem prematura está relacionada com tempo inspiratório curto do ventilador. O tempo do paciente, o tempo neural, é superior. Então nesses casos eu preciso aumentar o tempo inspiratório. Então para a ciclagem prematura eu aumento o tempo inspiratório. Disparo reverso pode levar a autopip? O disparo reverso ele pode levar a empilhamento aéreo. E caso não haja tempo adequado para exalação, sem dúvida alguma pode ocorrer autopip. O overshoot de saída, Isabelle, ele vai ocorrer, ele tem relação com a ciclagem tardia, certo? Quando o paciente já terminou, com a ciclagem precoce. O paciente está ainda querendo inspirar e o aparelho já fechou a válvula inspiratória. Aí o paciente faz esforço e a pontinha lá acontece no final. Tá certo? Então, é um sinal de esforço inspiratório do paciente já na fase expiratória, já quando a válvula inspiratória está fechada. Aí eu tenho o overshoot de saída. Mais alguma dúvida, pessoal? Após aqui o final, eu vou colocar nos stories algumas leituras recomendadas, tá bom? Tanto nacional, tanto em português quanto em inglês. Eu vou printar aí a imagem, né, o título dos trabalhos, dos artigos, para que vocês possam complementar a leitura, o estudo de vocês. A autopip você corrige basicamente dando PIP, tá? PIP extrínseca. Você calcula a autopip, vê quanto que é o valor de autopip e oferece um valor entre 80% e 85% da autopip que você encontrou. Então, imagina só que você fez a determinação da autopip e encontrou um valor de 10 centímetros de água. Então você vai ajustar a PIP entre 8 e 8,5 centímetros de água, de 80% a 85% da autopip. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, reforçando, 14 de outubro, nosso curso de ventilação mecânica, nosso curso de monitorização gráfica da ventilação mecânica, tá bom? Fiquem à vontade para tirar dúvidas sobre a metodologia do curso, pode falar comigo diretamente. A sincronia de disparo ocorre em inspiração não correspondente ao ventilador. No disparo ineficaz, tá, Ana Paula? Disparo ineficaz, o paciente faz o esforço, ele contrai a musculatura respiratória, porém ele não recebe o ciclo. E aí tem que saber qual é o motivo, se é por fraqueza, se é o ajuste inadequado da sensibilidade. Então tem várias formas aí de identificar e de corrigir. Tá? Mas ele faz o esforço e não recebe o ciclo respiratório. Então, terminando aqui a nossa discussão, nossa live, vou deixar ela salva por mais 24 horas e também vou colocar ela lá no canal do YouTube. Então, se quiserem assistir novamente ou indicar para os amigos, para os colegas de vocês para assistirem, fiquem à vontade, tá bom? A gente se encontra na próxima oportunidade. Opa, tem mais alguma pergunta aqui. Disparo reverso? Falo, tá?
Medida da API máxima eu vou ficar te devendo porque não é o foco dessa discussão, tá? A gente até falou numa aula passada, tá bom? Mas o disparo reverso, a gente já explicou ainda há pouco, ocorre 2 disparos, sendo que o primeiro disparo ele é do ventilador e o segundo é do paciente, tá? O disparo reverso geralmente ocorre em pacientes sedados e esse disparo do paciente muitas vezes ocorre de forma reflexa. Então, insufla o pulmão e de forma reflexa existe uma contração diafragmática levando a um segundo disparo. Então, o primeiro disparo é controlado, é do aparelho, e o segundo é do paciente. Beleza? Vamos lá. Característica do gráfico de fluxo insuficiente. Geralmente, no modo VCV, que é mais comum de ocorrer, que é um fluxo fixo, eu tenho uma concavidade no gráfico de pressão. Tá? Eu vou ter no ramo ascendente do gráfico de pressão, eu vou ter uma discreta concavidade. Tá bom? Overshooting tardio é o overshooting de saída. Então, o paciente está ainda inspirando durante a ventilação, está inspirando quando a válvula inspiratória está fechada. E aí o ideal é que a gente consiga aumentar o tempo inspiratório, permitir que o paciente consiga respirar e inspirar no tempo adequado. Tá? Então a gente vai prolongar o tempo inspiratório. Mais alguma dúvida? Beleza, pessoal. Agradeço a todo mundo aí pela participação. Então vou deixar salva a live aí por 24 horas. Vou postar nos stories algumas recomendações de leitura para vocês e vai ficar lá salvo também no canal do YouTube, tá bom? Fisioterapeuta Daniel Lara. Obrigado pela atenção, tenham todos uma boa noite e contem comigo aí sempre para que a gente possa discutir qualquer assunto relacionado à ventilação mecânica, à fisioterapia, terapia intensiva, fisioterapia respiratória. Vou estar sempre à disposição de vocês, porque o intuito é realmente compartilhar conhecimento, discutir e aprender cada vez mais. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Até mais.